Pessoal, nós estamos em Valência, tá chovendo muito e nós encontramos um lugar super legal, descampado, para estacionar o carro. Já que o dia tá feio, não tem muito o que fazer e passear com essa chuva não é legal, nós vamos aproveitar e ficar dentro da nossa casinha e fazer um cafezinho da tarde. Ih, aqui tá mais quentinho. Não, tá quentinho, uma delícia aqui. Aí, você ligou o gás? Liga o gás? Liga o gás, Raissana, por favor. Uma coisa importante é sempre tirar os tênis, as botas molhadas. Assim nós temos o tapete, a casinha sempre limpa. Se começar a chover muito, vai chover muito forte. Tchau. Maior preocupação sempre, sabe o que é? Quando a gente lava a louça, geralmente molha aqui um pouquinho. E aí quando molha aqui, a gente abre a gaveta de talheres e tá molhado ali dentro. Vai ter café e vai ter panetone, mas antes eu tô limpando aqui o fogão. Limpando com Baby Wipes, né? A gente já falou em vídeos anteriormente, mas a gente gosta de falar e repetir. Tudo a gente usa esses Baby Wipes. A gente limpa o carro, limpa a casa, vai no banheiro. O que mais? A gente toma banho às vezes com Baby Wipes. Às vezes a gente já toma banho quando tem... A gente limpa o fogão com Baby Wipes. Falando em Baby Wipes, eu recebi uma mensagem de um amigo. Ah, não acredito, ele mandou mensagem de novo. Mandou. Perguntando... De novo, a mesma pergunta. Aposto disse... que é a mesma pergunta. Ele disse que sonhou que a gente estava tendo... que a gente tinha um filho na viagem. Aliás, sempre. É a segunda vez que ele fala isso. Sempre. Segunda? Eu acho que já várias vezes ele mandou mensagem falando a mesma coisa. Qualquer coisa que acontece nos vídeos, o pessoal nos comentários acha que tá grávida. Onde foi que tu ficou doente? Ah, na Tailândia. Na Tailândia. Eu tava mareada por conta do barco. Qualquer coisa o pessoal acha que tá grávida. E não é só agora, mas de muito tempo. Faz muito tempo já que qualquer coisinha as pessoas... Não, ela tá grávida. Quer comer brigadeiro? Tá grávida. Quer comer chocolate? Tá grávida. Não pode dirigir? É grávida. Todos os comentários são mulheres que deixam esse comentário. Não, homem... muito homem. Eu acho que os homens fazem muito mais torcida pra que a gente tenha um bebê do que as mulheres. Então olha o panetone, ó. Tá bebendo água. Tá grávida. Grávida sempre tem sede, né? Eu faço café ou... Eu acho que eu corto o panetone. Mas a pergunta que não quer calar. Tu acha que seria possível ter um filho na casinha? Não, antes de me perguntar o que você acha, né? Sim, é possível. Mas assim, tipo, você acha que precisaria fazer muita adaptação do que a gente tem hoje pra ter um filho? Não, muito pouco. Eu acho que sim, ele tá totalmente errado, viu, gente? Eu acho que a gente tem que fazer algumas adaptações. A começar pelo espaço de armazenamento. Por exemplo, a gente tem guarda-roupa, os guarda-roupas ficam aqui embaixo do sofá. Quem não viu o tour da casinha que a gente explicou... Um minutinho. Gente, se eu tiver grávida, essa coisa nas costas que você já me deu aí já pode ser um perigo. Aqui é onde a gente coloca as nossas roupas. Por exemplo, o teu guarda-roupa, Lindo, ia ter que mudar de lugar, que o teu guarda-roupa menor, teria que dar espaço pro guarda-roupa do bebê. Então, eu já tenho pensado, o guarda-roupa do Rômulo, a gente ia fazer um compartimento aqui atrás do banco, onde a gente armazena algumas coisas hoje, seria o teu guarda-roupa, Lindo. É. E aí a gente teria um espaço para guardar as roupinhas do bebê. Mas já tem pensado o quê? O guarda-roupa ou tem pensado em ter filho? Não, o pensado em ter filho você sabe que a gente já tem pensado. Nós vamos ter algumas limitações e nós vamos... Nossa, olha a cor, ela fica assim, ela fica todo dia de manhã assim, branca, né? Eu acho que a maior dificuldade em ter filho nessa casinha hoje é a questão do frio. Eu acho que o melhor seria viajar sempre em lugares quentes com verão, que tudo é mais fácil. A gente mostrou em alguns episódios o frio que a gente sente aqui na casinha. É bem duro, principalmente se a gente não tiver aquecimento. Com aquecimento vai tranquilo. Se a gente tiver um bebê pra viver na casinha, tem que ser no verão, até a criança ficar um pouquinho maiorzinha. Não pode ser frios extremos igual a gente passou aqui. A gente ganhou esse panetone aqui. Ele realmente tem gosto de panetone, mas é aquele panetone pra quem não gosta de frutinha. E quem deu foi a Fran e o Anderson do canal Simbora. E por acaso vem com um açúcar de confeiteiro que você joga em cima. E a gente comeu só uma fatia e agora a gente vai comer mais, porque a gente tá fazendo esse café. Tem doce de leite, Lindo. Panetone sem frutinha. É você que não gosta de frutinha, né, Lindo? Eu gosto, mas eu prefiro assim. Que é muito pouco. Metade. Eu quero um pouquinho de nada de leite de amêndoas. Thanks, Lindo.
Mas sabe o que eu fico pensando? Como a gente tem questão de espaço muito limitado, precisava um carrinho pra criança. Então o carrinho, quando a gente vai dirigindo, o carrinho fica atrás. Quando a gente tá na casinha, o carrinho vai pra frente. A cadeirinha de criança vai estar no banco, então vai tomar um espaço. E a questão do banho, nós vamos ter que ter uma banheirinha. Eu acho que a banheira dá pra ficar aqui. Vai tudo ficar aqui. Eu acho aqui que embaixo. Eu acho que pra dar banho tem que dar banho aqui embaixo. E a água? Da onde vai tirar a água? A água, ela já vem aquecida daqui, né? A gente vai pegando e colocando aqui. Eu tô botando doce de leite em tudo. Não, aqui. Lindo, eu não quero com doce de leite. Então tá, eu vou comer 3, então, porque eu já botei em 3. Eu sei que muita gente faz torcida pra que a gente tenha um filho. E eu acho que vai ser muito gostoso poder viajar com o filho. A gente conheceu várias famílias na estrada. E os filhos são educados na estrada. A mãe ou o pai é o professor. Tendo vontade e tendo persistência, eu acho que querendo viver esse estilo de vida, eu acho que é muito possível. Enfim, em algum momento a criança precisa ir para a escola. Só que escola, se você vive em um lugar diferente todos os dias, pode ser uma complicação. Existe uma possibilidade que chama homeschooling, homeschool, que é onde os pais ensinam os filhos. Uma das crianças que a gente conheceu são os filhos do Herman e a da Candelária Zap, que eles já estão viajando, estão na estrada há 15 anos e tiveram 4 filhos na estrada. São 4 filhos e seguem viajando o mundo. Seguem viajando o mundo e esses 4 filhos são educados pela mãe, pela Candelária. Como o Rômulo é cidadão espanhol, a gente poderia educar os filhos através do homeschooling espanhol. Então a gente receberia os materiais do governo da Espanha e a gente ensinaria através desses livros, ensinaria os filhos com esses livros. Quando chega a época de provas, as provas são ministradas na embaixada da Espanha em algum lugar do mundo, ou na embaixada do Brasil, se for válido no Brasil. Então é dessa forma que a gente vai educar. Só que isso, gente, a criança, ela precisa começar a ir para a escola a partir dos 6 anos de idade. Então assim, 6 anos, a criança nem nasceu ainda. Então vai ter tempo pra caramba, né? E a gente decidiu que esse ano, pelo menos, e talvez o ano que vem, a gente vai se dedicar a trabalhar bastante e fazer as coisas acontecerem. Pro ano que vem ou do próximo ano, ter um filho. Mas quando a gente vier ter um filho, a gente quer viver intensamente essa questão do filho. É trabalhar bastante, conseguir economizar algum dinheiro, pra quando ter um filho, tá preparado mais com... Exatamente. Esse Ramon é delicioso. Não, esse panetone com doce de leite tá fantástico. Nossa, tá com a boca suja. Sério? Que nos primeiros meses, quando ele for muito bebezinho... Vai ser ele? Vai ser ele, Rômulo. Rômulo Júnior? Rômulo Ramon. Eu acho que vai ser ela. Ô, Rômulo Ramon aqui, ó. Nos primeiros meses eu acho que nós não vamos ficar no carro, morando todo dia no carro. E sim, nós vamos alugar talvez um apartamento em cada lugar que a gente vai. Vai ter uma base até a criança, talvez alguns meses, depois de 6 meses, tudo. Eu acho que não existe uma forma, não existe o certo e o errado. Tudo depende da pessoa. Tem pessoas que se adaptam fácil, tem pessoas que não se adaptam. Tem gente que nem a gente gosta de viajar, ter esse estilo de vida. Tem gente que jamais ia estar passando trabalho assim, não tendo um banheiro ou dormindo no frio. Que não dá para se preparar já agora. A gente vai saber no dia a dia, quando tiver o filho... Vai descobrindo o que vai precisar. Tá com a boca suja preta. Aonde? Na bochecha. Não tem casa que a gente se sente mais em casa que essa casa aqui, né, lindo? Com o filho, ele vai preencher mais as nossas vidas, assim, vai cobrir um espaço que a gente vai ter um motivo a mais pra viver. Eu acho que vai ser tão legal, mas tão legal mesmo criar um filho, educar um filho, viajando pelo mundo, que hoje ele vai estar aprendendo uma cultura, depois com outra cultura. Hoje vai estar falando com um menininho ali que fala na Bulgária, depois na Romênia, depois na Suécia. E ele vai se enturmar com todas as crianças. E eu acho que isso vai ser muito legal. Mais um pedacinho. Não aguento mais, come mais um pedacinho. Mentira! Olha aqui, gente. Que absurdo. Como se já não bastasse. Nossa, que delícia, né? Ai, foi com vergonha. Eu acho que quem tá grávido é ele, né? Quem que tá com desejo de grávido é ele, não é possível. Vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse é um vídeo que responde muitas perguntas e muita ansiedade de muita gente que nos acompanha. Sim, vamos ter filhos e quem sabe vai ser no próximo ano, no ano seguinte ou quando Deus quiser, né, Lindo? Exatamente, não vai ser esse ano. Não vai ser esse ano. Então deixa aí nos comentários ter filhos no motorhome pra gente ter certeza que você chegou até esse momento do vídeo e a gente pode dar um prêmio. Prêmio joinha. Já viu isso? Não. Você nunca viu o prêmio joinha? Não. Lindo, ó. Tá, é o prêmio joinha pra você. Gente, ele não conhece o prêmio joinha. É que eu não vejo muito YouTube. Por mais que a gente faça vídeo no YouTube, eu não vejo muito canal do YouTube. Não é de YouTube isso.
Isso é antigo, é de criança, é coisa da época de criança. Deixa o like também, porque o like ajuda na divulgação do vídeo. E a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo, tanto que a gente gostou do panetone com doce de leite. E nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Não, mais histórias.